Hoje é o dia 24 de janeiro de 2014 e eu estou aqui com o Dr. Wilbur Norman Pickering para termos essa conversa no aeroporto de Brasília. Dr. Pickering, o senhor autoriza publicarmos essa entrevista depois por escrito? Sim, tranquilamente, pode. E o senhor poderia fornecer um breve histórico assim da sua vida, como o senhor, da trajetória dos seus pais, como missionários e tal? Eu comecei em São Paulo, capital. Meus pais, missionários norte-americanos, como a Bolívia, iam começar seu trabalho exatamente do outro lado de Mato Grosso, em Porto Soares, do outro lado de Corumbá, logo mais na frente. E em 1934, acho que o único hospital que tinha no estado de São Paulo estava na capital e só tinha um, era um hospital evangélico, o Hospital do Bom Samaritano. E os pais, como a mãe estava grávida comigo, resolveram aguardar a minha chegada. E fizeram, então, nasci em São Paulo de passagem, mas sou brasileiro nato, cidadão, eleitor, enfim. Com 5 meses, prosseguiram viagem e eu me criei na Bolívia, de fato. Então, cresci falando espanhol na rua com os coleguinhas e em casa inglês com os pais. Eu era o único gringuito por lá, então lá na fora era só espanhol mesmo. Com 7 anos de idade, fui para uma escola para filhos missionários, era tudo em inglês. Depois, com 11 anos, os pais me levaram aos Estados Unidos, lá fiquei, matando todas as etapas assim, de segundo grau, terceiro grau. Voltei para o Brasil, então, com 27 anos de idade, para dar início à minha própria carreira missionária. Eu era tradutor de Bíblia, com uma missão Wycliffe para a tradução da Bíblia. Só que, quando voltei, já tinha o bacharel e depois também, faltando pouco para completar um mestrado em teologia, terminei o meu primeiro sabático, digamos, pelo Seminário Teológico de Dallas, Texas. Mas eu já, antes de vir, eu já sabia que Deus me havia escolhido para ser tradutor de Bíblia, então eu fui àquele seminário exatamente para aprender o grego no Testamento, o grego koiné. Naquele tempo, aquele seminário tinha a reputação de ter o melhor curso de grego no país, nos Estados Unidos, passado pelo qual fui lá. Uma vez aqui de volta, eu com minha esposa nos conhecemos antes, mas nos casamos aqui no Rio de Janeiro. Fomos para o rio Amazonas, o estado do Amazonas, Rio Purus, para uma tribo chamada Apurinã, do tronco Aruac. E lá ficamos durante alguns anos, entrando e saindo. Nasceram as nossas duas filhas. Temos início a tradução da Bíblia para a língua apuriná, mas não terminamos, porque no ano de 72 fomos aos Estados Unidos, fomos ao Canadá, eu fui cursar doutorado em linguística pela Universidade de Toronto, no Canadá. Acabamos ficando lá 4 anos, e nesse tempo houve o governo Geisel aqui no Brasil, e debaixo dele, sem ele saber, o pessoal mandou todos os missionários fora das áreas tribais, e assim por diante. Então, quando eu voltei em 78, foi? 76, quando eu voltei, em todo caso, aí a direção da missão me pediu para ser relações públicas do governo brasileiro, falando português, então coube a mim falar com os coronéis para contornar a situação e assim por diante. Os coronéis tinham muita coisa a dizer que não procedia, eles mesmos sabiam que não procedia, mas a única coisa que entendi que fosse verdade, se queixaram de que éramos todos estrangeiros trabalhando nas regiões fronteiriças e não estávamos preparando brasileiros para assumir o trabalho. E essa observação era totalmente procedente
eu entendi que era de Deus mesmo. Então, a partir dali, nós começamos o curso de preparo linguístico, assim, no Brasil, que continua até hoje debaixo da Missão Além, Associação Linguística Evangélica Missionária. Andei pelo Brasil todo, tem 2 estados no Brasil onde não ministrei já a palavra, Mato Grosso do Sul e Amapá. Mas vamos assim ao que mais vem ao caso, de uns 12, 13 anos para cá, em 96, melhor dizendo. Eu posso fazer uma pergunta só para interromper um pouquinho? Claro, a qualquer momento. O senhor escreveu vários livros, né? Sim. O senhor, quais são os assuntos principais assim dos livros, os títulos das suas obras? Sim. Eu iria chegar finalmente a esse ponto, mas eu estava delongando demais. Eu vou alterar a sua ordem um pouquinho. Não tem problema absolutamente. Olha, veja só. A minha dissertação de doutorado pela Universidade de Toronto, no Canadá, chama-se Framework for Discourse Analysis, um padrão para análise de discurso. E isso foi publicado depois, só que de lá para cá já está esgotado. Você não acha praticamente. Agora, uns 2 ou 3 anos antes, foi publicado meu primeiro livro, que é The Identity of the New Testament Text. Isso saiu primeiro em 1977, se não me engano, utilizei muita coisa que estava na minha tese de mestrado pelo Seminário de Dallas, mas também muita outra coisa, onde analisei a teoria de Ward e provei que era totalmente falsa, assim por diante. Então, essas 2 coisas estão no mercado há muito tempo. No Brasil, em 87, publiquei a CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, publicou meu livro Guerra Espiritual, Estratégias Missionárias de Cristo. E a CPAD manteve esse livro no mercado durante 15 anos, talvez. Aí finalmente parou também, está esgotado, não existe mais. Voltando, no entanto, ao que eu entendo ser o trabalho principal, que é The Identity of the New Testament Text, uns irmãos, o Hélio Menezes e uns outros, traduziram esse livro para o português. Em português leva o nome de qual o texto original do Novo Testamento, sendo que nunca achei casa publicadora para publicar no Brasil. Então existe durante muitos anos livremente disponível na internet, mas não até hoje foi publicado. Em inglês, o meu livro Identity já passou por 6, 7, 8 revisões. A última revisão que eu fiz agora, terminei, nem chegou a ser publicado ainda. Mudei o nome para 4. Que maravilha, né? Quem conhece o livro, tem em livro até 3, né? Agora vai para 4. Mas esse está à disposição na internet também? Na internet, gratuitamente, já está lá. Qual é o site? O site é www.walkinhiscommandments.com. E tem outro material lá disponível também? Tem quase todo o meu material em inglês e grego, não tem nada de português. Permitindo o nosso bom Deus, dentro de muito pouco vai aparecer um novo site que chama-se Crunch. Project Underground Church. Então vai ser www.prunch, Crunch, as primeiras 2 letras, .org. E o material em português vai estar disponível lá também? Sim. Esse, quer dizer, antigamente eu tinha outro site que era ESGM, certo, que saiu faz 2 ou 3 anos, que ficou durante 10 anos, era bilíngue. Sim. Tudo que estava lá vai estar novamente no novo site, só que com muita mais coisa,
e coisas atualizadas fatalmente, que o mundo mudou de lá para cá um pouco. Agora, há caminho. Então, o senhor não pode ser acusado por ninguém que o seu interesse foi financeiro em preparar esse material, porque você está disponibilizando esse material gratuitamente, né? Sim, aliás, curiosamente, foi até bom que você levantou essa questão. Quando os primeiros 2 livros, quer dizer, Framework for Discourse Analysis e The Identity of New Testament Text, foram publicados, eu ainda era missionário da Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia. E pelas regras da entidade, como eu escrevi esses livros na condição de membro, todos os royalties foram para a missão. Eu não recebi um tostão. Então, nunca eu recebi um tostão de qualquer tipo. Exceção feita quando o primeiro livro em português, e até hoje o único, Guerra Espiritual, sim, aí eu recebi qualquer coisinha. E o senhor escreveu esses livros sobre diversos assuntos, né? E eu vi no seu escritório que o senhor tem uma grande quantidade de cópias de manuscritos, né? O que esses manuscritos estão fazendo lá, essas cópias? Quando saí da Missão Wycliffe em 96, eu comecei um novo curso no Brasil chamado Curso Superior de Missões, que era um nome meio enganado, mas também não funcionou. Ficou 2 anos e meio e morreu. Em 98, então, Deus me disse, finalmente agora você vai fazer aquilo que eu quero. Eu já sabia desde meu mestrado, lá atrás, que eu tinha de trabalhar mesmo, era na questão do que o pessoal chama de crítica textual do Novo Testamento, ou melhor dizendo, a preservação de Deus do texto do Novo Testamento através dos séculos, através das cópias, dos manuscritos que nós chamamos. Pois então, em 98 comecei a dizer, agora é isso que eu faço. Então, eu digo que o arcabouço do meu ofício, aquilo que eu estou aqui fazendo no mundo hoje, é promover a autoridade objetiva do texto bíblico, mormente no Testamento, que é a minha área de especialização. Então, demorei um pouquinho para entender exatamente como fazer, mas daí entendi que eu precisava primeiro identificar o exato texto, quer dizer, a exata redação original do texto grego, cuja autoridade objetiva eu havia de promover. Então eu comecei a trabalhar exatamente com manuscritos gregos, cotejando ou colecionando, como queira chamar em inglês, collate. Não existe uma tradução. Colagem, né? Colagem, mas qual seria o verbo? Colatar? Não sei também. É difícil, não é muito usado também. Não, né? Eu uso cotejar, em todo caso. Por A mais B mais C, Deus me levou a entender que entre todos nos 4 evangelhos temos em qualquer lugar 1.700 manuscritos. As cartas de Paulo, qualquer lugar tem 750. Quantas tem do Evangelho? Em qualquer verso, 1.700. Contando-se em fragmentos, tudo já passa de 2.000, só que em qualquer exato lugar vai ter mais ou menos 1.700. E evangelhos completos, ou Novos Testamentos completos? Bom, os Novos Testamentos completos têm 60, 61, por ali. Relativamente poucos. Agora, os 4 evangelhos tem mais. Agora, eu já disse 1.700 ou mais. Manuscritos com evangelhos e tudo menos Apocalipse tem 150. E aí vai. Quer dizer, somando tudo, dá mais de
3.000 manuscritos de texto corrido, deixando de lado os lecionários. Tem mais de 2.000 lecionários também, que, portanto, dizem às vezes que tem mais de 5.000. O que é um lecionário? O lecionário é um compêndio das lições dominicais lidas nas igrejas e depois se acrescentaram também para cada dia da semana. Começou com os domingos. Então, era padronizado. Então, pelo mundo inteiro, em dado domingo, se lia um exato trecho. Muito bem. Teve algo nesse trabalho de cotejar que mais lhe impressionou? Sim. Bom, eu ia dizer, hoje, quer dizer, de início foi muito difícil pegar assim, eu peguei duplicatas de microfilmes pagando, depois foi possível pegar coisas em PDF, já melhorou, facilitou, hoje em dia pode até baixar gratuitamente muitas coisas, mas eu tenho em casa pelo menos uma parte de 100 manuscritos diferentes. E eu já cotejei, verifiquei pelo menos um livro em 70 deles, sendo que manuscritos inteiros já fiz mais de uma dúzia. O que eu ouvi, o que eu fui ensinado no seminário teológico, e acho que todo mundo também que já estudou, me disseram não existir 2 manuscritos gregos no mundo perfeitamente iguais. O que me surpreendeu foi constatar que isso é totalmente errado. Se levarmos assim, livro por livro, que me parece ser óbvio, já que os livros obviamente foram escritos um por um, e portanto no começo as cópias eram um por um, mais tarde juntaram os 4 evangelhos e depois as cartas de Paulo, enfim, mas no começo era tudo um por um. Eu tenho pelo menos 2 cópias exatamente iguais de a maior parte das cartas de Paulo, quer dizer, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses eu tenho 9. Primeira Tessalonicenses tenho 6. Nos livros menores, assim como Filemon, segundo João, terceiro João, Judas, eu tenho mais de 15. No caso de segundo João, eu tenho mais de 20. Perfeitamente iguais. Agora, aquilo me pegou de surpresa, porque nada que me ensinaram me preparou para essa descoberta. Agora, Deus me levou a trabalhar com uma certa linha de tradução que eu chamo de família 35. Certo, só uma pergunta. Essa linha de tradução se encontra na tradição bizantina ou na alexandrina de manuscritos? Dentro do volume Bizantino. O que chamamos do texto bizantino não é monolítico. Tem muitas pequenas vertentes lá dentro. Uma delas, a principal delas, é a família 35. De longe é a maior, quer dizer, maior número de representantes manuscritos dentro daquela família. E de longe é o mais coerente. Quer dizer, é possível, como eu já fiz delinear o exato perfil de Mateus 1:1 até Apocalipse 22 e 21. Quantas famílias se conhecem? Você tem família 35, quantas outras famílias? Lamentavelmente, devido aos efeitos soporíficos da teoria de Hort no mundo acadêmico, ainda não se fez o serviço, o dever de casa da disciplina não se fez ainda. Então, a grande massa dos manuscritos não foram ainda analisados, cotejados, sendo que, no entanto, um erudito pelo nome de Frederick Visser, ele pegou o capítulo 1 de Lucas, o capítulo 10 de Lucas, o capítulo 20 de Lucas, só esses 3 capítulos. E ele foi cotejar, analisar letra por letra, 1.400 mais ou menos manuscritos só nesses 3 capítulos. Quem fez isso? O nome dele é Visser. W-I-S-S-E, nome alemão, mas ele fez o trabalho no Canadá, não sei se ele é americano.
não sei. Acho que o primeiro nome dele é Frederick, mas não garanto. O segundo nome é Vista, W-I-S-S-E. Pois bem, ele achou, deixa eu ver aí, acho que foi 35 grupos ou famílias de manuscrito ou linha de transmissão. Dos 35 grupos, um era o tal egípcio, mas não tinha mais do que 10 manuscritos. Entre 1700, só tinha 10 da família egípcia. Que são a base de quase todas as traduções modernas agora. Exatamente. O tal do texto de Alexandrino, isso é outra história que posso contar. Mas quer dizer, menos de 1%. Muito menos de 1% daquela família, que agora tudo bem. Mas dos outros 34, ele diz que praticamente os outros 34 todos dentro da massa bizantina, sendo que havia 70 subgrupos debaixo desses 34. Então, você vê aí 34 mais 70, nós sabemos que no mínimo vai ter mais de 100 pequenas linhas sem divergências que devem ser analisadas, mais de 100. Mas o senhor, na família 35, encontrou quantos manuscritos que praticamente concordam entre eles? Bom, a família representa aproximadamente 18% da massa total. São, nos evangelhos, temos pelo menos 250 manuscritos daquela família, numa massa total de 1.700. Então você vê que não tem nenhuma família com tantos manuscritos. Nem de longe, nem de perto. Quer dizer, como a família 35. A família 35 nos evangelhos tem 250. Você vai catando, procurando. Acho que dificilmente você vai achar outra família com mais de 50. Então a diferença é marcante, é gritante. E também, você vai de 250 para 50. Sendo que esse grupo com 50, você não vai poder demonstrar um único perfil, um mosaico que defina a família, como você pode, eu já fiz com a família assim. Só esse dado, para mim, já mata a charada, como diz o ditado. Muito bem. Nessa pesquisa toda, quais são as passagens mais marcantes, se o senhor lembrar de alguma, em que a família 35 entra em choque com ou discorda com o texto recebido? Existe uma semelhança? Existe... Como o senhor vê? Olha, é o seguinte, eu vejo claramente a operação da providência divina de Deus, assim, no trabalho durante a Reforma Protestante, de Erasmo e outros, pegando a esmo manuscritos disponíveis à mão, mas como a grande massa de manuscritos era do tipo bizantino, fosse qual fosse a escolha, qualquer manuscrito iria ser praticamente daquele tipo. Então, o texto recebido, assim chamado, foi e é o texto da Reforma Protestante. Então, as primeiras traduções de Lutero para o alemão, entendeu para o inglês, assim por diante, Pereira da Almeida para o português, Cipriano de Valera para o espanhol, tudo em cima do texto recebido. Agora, no meu entender, que eu represento uma minoria no acadêmico, no meu entender, o texto recebido erra talvez até 2% do número total das palavras. Digamos, são mais ou menos 140 mil palavras no Testamento grego. Então, uns 2%, talvez isso, não está exatamente correto no texto recebido, sendo que, no entanto, a grande maioria disso é questão da grafia da palavra, o artigo está no estado, ou então inverte a sequência das palavras, mas como o papel gramático
das palavras é indicada pelo que se chama de caso, quer dizer, sufixos dos vocábulos. Então você pode alterar, assim, em grego, a sequência e não faz diferença quanto ao sentido. Em português, não. Você diz o cachorro mordeu o menino, é uma coisa. Você diz o menino mordeu o cachorro, é outra coisa. Então, o sujeito do verbo é pela sequência. Em grego, não. Pode misturar. Então, há muita alteração na sequência que não afeta o sentido. É isso que eu quis dizer. Certo. Então, descontando tudo que não fosse a palavra de Deus, eu chamaria de café pequeno. Quer dizer, quase você nem indica numa tradução para outra língua. Sobra, depois, no entanto, um pequeno número de diferenças que realmente fazem alguma diferença. Nada que afete nenhuma doutrina nossa. As doutrinas ficam em pé tranquilamente. Mas, por exemplo, o pessoal chama da vírgula joanina, quer dizer, 1 João 5 e 7, né, as 3 testemunhas no céu. Simplesmente 1% dos manuscritos trazem 99% não trazem absolutamente nada disso. E esse 1%, só um deles tem data antes do texto publicado de Erasmo em 1516. Tem um antes. Só um manuscrito? Antes de Erasmo. O senhor lembra a data desse manuscrito? O pessoal coloca, acho que no século XIV. Então, segundo a sua opinião, com base nessas pesquisas, o Comma Johanneum não deveria estar no texto. De fato, não está no texto original. Não está no texto original. Não faz grande mal, não é um problema teológico, certo. Mas, quer dizer, pelas evidências cabais, não fazia parte. Porque mesmo o único que é mais antigo do que Erasmo, discorda, não me lembro mais, acho que 19 vezes do texto recebido. Então, fatal e forçosamente, o texto recebido não se baseia naquele manuscrito porque discorda, não é a mesma redação. Quer dizer, está aí, mas é diferente. Mas o senhor tem uma ideia de onde Erasmo tirou esse texto? Tirou do latim, sim. Do latim? Da Vulgata Latina. Ah, da Vulgata. Quando a primeira versão dele não tinha. Aí o meu gritaria, você sabe como é hoje a gritaria, então. Aí ele, num momento de pouca cautela, ele disse aos gritantes assim, vocês me trazem um manuscrito grego com isso que aí eu coloco na próxima revisão. Eles correram em casa, lavraram, trouxeram de volta, a tinta ainda estava fresca. Mas aí colocaram o Erasmo na parede, você prometeu, está aqui, e ele, muito a contraposto, ele colocou então, mas ele até inclusive fez uma observação no rodapé, assim, dizendo que, quer dizer, desabafando, mas depois, em outras revisões, cortaram fora o desabafo dele e deixaram o verso sozinho. Como o senhor descreveria a relação entre o texto da família 35 e o texto crítico de Nestle Aland? Bom, aí que está a briga maior, aí que sim, porque Nestle Aland não existiria não fosse a teoria de Ward. Exatamente a teoria de Vascari-Ward é que o fundamento de todo o procedimento de lá para cá, o tal do ecletismo, enfim, mas tudo sem a teoria de Hort, nada disso existiria. O que quer dizer ecletismo? A livre escolha entre variantes. É o que a bel prazer. Eles procuram se defender de outras formas, mas acaba sendo assim, como alguém mesmo disse, o que essa maneira de abordar faz com os manuscritos reduz os manuscritos meramente ao papel de fornecedor de variantes. Então, quer dizer, totalmente descaracteriza os manuscritos do Novo Testamento, que são meramente assim, fornecedores de variantes, e você aqui, ao seu bel prazer, que vai escolher, então você está acima do texto. O senhor esteve em Münster, na Alemanha, onde é a sede lá
do pessoal que trabalha o Nestle Aland, o texto crítico, né? Como o senhor foi recebido lá? Fui muito bem recebido. Quero agradecer publicamente outra vez. Eles, inclusive, me colocaram à disposição uma sala particular, só eu trabalhando isoladamente. Foi muito bom. Tive tranquilo acesso a todos os microfilmes, sem nenhuma restrição. Foi bom demais. Eu fiquei lá 3 semanas e consegui muito mais do que esperava conseguir. Quer dizer, superou as minhas melhores expectativas. Então eu agradeço realmente o trato recebido. É preciso também reconhecer que eles têm contribuído assim, bastante ao nosso conhecimento, mesmo eles defendendo uma linha que eu discordo pessoalmente. Eles são da linha, digamos, alexandrina, desprezando geralmente a massa dos manuscritos bizantinos. Contudo, e no entanto, eles vêm trabalhando, cotejando, verificando manuscritos, e tudo isso é bom. Quem fizer, fazendo com honestidade, está aumentando o nosso conhecimento dos fatos. Então a série Textum Textor, eles já têm todos os livros, menos Apocalipse, tem alguma coisa já feita, sendo que o Evangelho de João só na metade, os primeiros 10 capítulos. Eles cotejaram, assim, praticamente todos os manuscritos disponíveis, mas só num certo apanhado de jogos de variantes. Em Mateus, por exemplo, só 50 mais ou menos, pouco demais. Em outros lugares, por exemplo, nas 7 cartas gerais, foi, acho que, 100 e tantos jogos variantes. Agora, no pequeno universo como 7 cartas gerais, assim, um jogo de 100 e tantos jogos de variante, isso é bom, isso é representativo, isso permite você tirar assim deduções procedentes. Então, eu mesmo pessoalmente devo muito a esse trabalho deles. Depois eles começaram com as 7 cartas gerais, um novo Tischendorf, como que chama, edição crítica maior, uma coisa assim, onde eles estão fazendo cotejando o texto por inteiro, não assim variantes escolhidas, mas de fora a fora. Só que eles estão fazendo isso no caso de Tiago, que foi o primeiro, e ficaram com 150 manuscritos, mais ou menos. Mas já que fizeram de fora a fora, quer dizer, isso é muito importante. Esse tipo de subsídio, então, é objetivo, permite a gente trabalhar com confiança até onde eles foram. Agora, eu queria que eles fizessem mais. Tudo bem, paciência. Da família que eu sigo, que é a família 35, eles meramente incluíram 2 representantes daquela família. Só que isso não me incomodou em nada, porque eu sei, eu garanto a exata redação da família 35. Então, enfim, embora eles defendam o que eu entendo ser um texto errado, o texto chamado Alexandrino, que nem existe mais, aliás, o atual diretor já disse publicamente que não existe o texto Alexandrino, eles têm feito muita coisa e nós devemos de reconhecer honestamente o trabalho que eles fizeram. No que consistiu o seu trabalho enquanto esteve lá? Quis verificar o exato texto, quer dizer, a exata redação original do texto de Apocalipse. O livro de Apocalipse teve o trânsito mais conturbado pelos séculos da transmissão através da história da Igreja. Se nós temos ao todo assim 2.000 manuscritos dos 4 evangelhos, 800 do corpo paulino, incluindo Hebreus, 700 e pouco de Atos, 600 das 7 cartas paulinas, só temos 300 manuscritos do Apocalipse, quase. Mas
um inglês por nome de Herman C. Hoskin fez uma colação, quer dizer, cotejou, letra por letra, 120 manuscritos. Não, 220 manuscritos De Apocalipse. de Apocalipse isso que ele pôde ter acesso. Isso ele trabalhou antes da Primeira Guerra Mundial. Aí eclodiu a guerra e com a guerra, quer dizer, acabou tudo enquanto não parasse a guerra. Então, mas assim, ele fez... Esse material foi publicado? Publicado, eu tenho uma cópia, sim. Agora, o senhor lembra o título da... Sim, Concerning the Text of the Apocalypse. Concerning the Text of the Apocalypse. Dois volumes, cada qual assim desse tamanho. Então, um trabalho assim, único. Quanto agora... Então, em relação ao Apocalipse, não deveria ter mais dúvida quanto ao texto. Sim e não. Sim e não. Sim, não, porque ele sozinho, ele distinguiu meramente 9 famílias ou 9 linhas de transmissão dentro do Apocalipse. Pois bem, agora, eu fui ao Münster, foi essa a sua pergunta que eu quis. Então, eu quis verificar manuscritos aos quais ele não tinha acesso. Para essa altura, eu já sabia que a melhor linha de transmissão era o que eu chamo de família 35. Em Apocalipse é o que o Husker chamou de o texto, a família complutensiana, exatamente o cardeal Ximenes, na poliglota complutensiana, ele seguiu exatamente a família 35 em Apocalipse. Aliás, é a melhor versão publicada de Apocalipse antes da minha. É verdade. Só que nunca teve assim projeção no mundo. Mas bem, aí sucede que no terceiro verso, quer dizer, capítulo 1, verso 3, tem uma variante totalmente diagnóstica, quer dizer, só a família 35 complutensiana tem. Então é muito fácil, você qualquer manuscrito de Apocalipse, você só vai ter o terceiro verso, você já sabe se é ou se não é da família. E qual é essa variante? O que diz? Três famílias trazem um acréscimo, uma forma mais comprida no final do verso 3, eu não tenho lá na cabeça. Diz assim, coisas que são, coisas que foram, coisas que são e que coisas que virão depois. Porque a palavra, as outras linhas dizem Hatina e a família diz Ha, somente. Essa diferença é única naquela família. Depois eu posso mostrar, mas aqui não tenho, nem trouxe meu texto grego aqui. Não, eu tenho. Pois bem, aí eu já sabia, tinha mais ou menos 140 lugares em Apocalipse onde havia uma divisão, tentei chegar aqui sem óculos. Temos o texto grego aqui agora para verificar essa. Vou precisar de meus óculos, senão eu não enxergo muito bem isso daí. Porque aqui não é o texto meu, não. Não. Aqui tem um acréscimo que não consta. Que Aiden tal e tal. Aqui. E só. Agora, o que não está, both the things that are and those that must happen after this. Agora, isso aqui está na família, mas também duas outras famílias, mas
pronome relativo aqui é diferente, unicamente. Certo. Isso aí é outra coisa. Isso aí não é o texto meu. Não, esse não é. Pronto. Então, sim, eu estava explicando o que eu fiz. Então, eu verifiquei, primeiro, sabendo quais eram os manuscritos da família 35, que Haskell não tinha acesso e, portanto, não verificou. Era uma dúzia, mais ou menos. Então, essa dúzia, eu pude verificar nos 140 lugares. Eu não fui obrigado a cotejar letra por letra, que isso é muito demorado. Uma vez, só pelo terceiro verso, é ou não é, pronto. Então, aí eu verifiquei nos 140 lugares. Então, pude, portanto, fixar, resolver, determinar, a forma, quer dizer, a forma arquétipa, o arquétipo da família 35, eu entendo também é o autógrafo. Em todo caso, a forma, o texto original da família 35, eu sei qual é, inclusive no Apocalipse, que é o mais difícil, mais complicado de todo o Novo Testamento. Mas eu fui fazer isso. Eu imaginava que levaria 3 semanas. Terminei em 1 semana. Na segunda semana, então, eu peguei as 7 cartas gerais e cotejei, assim, vários manuscritos de fora a fora que eu não tinha antes acesso. Depois, nos lugares onde tem uma divisão interna na P35, são 84 membros, representantes da P35 nas 7 cartas gerais que conhecemos. Eu verifiquei cada uma delas, cada um dos representantes, 84, no que diz respeito às divergências internas da família. Então, eu garanto, absolutamente garantido, a exata redação original da família 35 para 7 cartas gerais. E a terceira semana, eu fiz outra coisa, não me lembro mais o que. Muito bem. Aí, onde o senhor concentraria? Qual é o maior erro que o senhor considera de ter os manuscritos alexandrinos como base para a tradução da Bíblia? Onde está o problema? O problema é que os que seguem esse tipo de texto seguem uma orientação materialista, ateia, que exclui totalmente qualquer consideração do sobrenatural. Então, eles não admitem absolutamente que Satanás exista ou que tenha feito qualquer coisa para atrapalhar a transmissão do texto de Jesus. Ao meu ver, isso é um ledoenga, é uma estupidez assim, grande demais da conta. Claro que Satanás existe, e assim como ele fez oposição ao verbo encarnado, fatalmente que ele iria fazer ao verbo escrito, óbvio. Então, a teoria de Hort, que é a teoria em cima da qual todo o trabalho dos últimos 130 anos se baseia, ele não acreditava que a Bíblia seja a palavra de Deus, ele não acreditava que Jesus seja Deus, e como ele abraçou com as 2 mãos a teoria de Darwin no momento que ele publicou, provavelmente nem tenha acreditado muito em Deus. Ele era evolucionista, então. Então, exatamente. Então, que em termos da palavra de Deus, que em Efésios capítulo 2, verso 2, diz que Satanás atua nos filhos da desobediência. Isso está no texto, gente. Então, você tem um exímio filho da desobediência, o Hort, preparando um texto grego no Testamento. O que Satanás vai fazer? O que fez? Através do trabalho de Hort e o texto que ele preparou, e que controla, então, tudo que se fez de lá para cá, geralmente. O que eles fizeram foi introduzir erros de fato e contradições na cara, que torna impossível você defender a inerrância do Testamento.
e solapa qualquer tentativa de defender, inclusive, a divina inspiração do texto. Como é que Deus inspirou eu? Como é que você vai defender uma tese dessa? E são dúzias, não é uma nem duas, são dúzias. Eu tenho essa lista. Então, além do mais, o que essa teoria disse foi que, no começo, ninguém imaginava que os escritos neotestamentários fossem Bíblia, e, portanto, ninguém cuidou. E, portanto, durante os primeiros 200 anos, como ninguém se deu a mínima bola para isso, a redação original se perdeu, de sorte que ninguém mais sabia qual poderia ter sido. Foi a evolução da crendice e da superstição que, finalmente, lá pelo ano 200, o pessoal começou a acreditar que isso aí pudesse ser Bíblia. Só que aí já era tarde. É esse o cenário exatamente que domina o mundo dos eruditos. E todas as versões modernas estão em cima dessa base. Eles não entendem. Pois bem. Agora, com esta base, até hoje, o que se ensina nos seminários teológicos do Brasil e do mundo é que o texto original do texto se perdeu, ninguém mais sabe qual é, ninguém mais pode saber qual foi. E quando você faz assim, você acabou com a autoridade objetiva do texto. Qual texto? Ninguém sabe qual foi, ninguém sabe qual é. Então, o grande malefício da teoria de Horton foi acabar com a confiabilidade do Testamento. Só isso. O senhor crê que essa base relativa dos manuscritos alexandrinos pode ter promovido a alta crítica teológica? A alta crítica antecedeu. Mas eles andam paralelos. O senhor encontrou em Münster alguém que acreditasse que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, inspirada? Não tive nenhuma conversa nesse nível com ninguém. Eu não falo alemão, lamento ter que confessar isso. Encontrei pessoas sempre que arranhavam inglês o suficiente para a gente se entender. Mas assim, como meu alemão é para lá de péssimo, não foi possível assim conversar nesse nível. Então, a base do texto crítico da filosofia alexandrina são dois manuscritos praticamente, não é? Codex B e Codex Alpha. Codex B e Codex Alpha, o Sinaítico e o Vaticano. Exatamente. Qual é a relação desses dois em relação a cotejar uma comparação entre os dois? Bom, é uma coisa que também ninguém está dizendo, mas várias pessoas já verificaram letra por letra todos os dois. O Hauser foi um deles, o Bergen foi outro deles. O que eles verificaram, qualquer um pode verificar, você pode verificar, agora está ficando acessível na internet, comparando os dois, os 4 evangelhos. Só nos 4 evangelhos. Codex B, o Vaticano, e Codex Aleph, o Sinaítico. Esses dois discordam entre si mais de 3.000 vezes. Só nos evangelhos? Só nos 4 evangelhos. E isso sem comentar mera diferença da grafia da mesma palavra. Aqui são diferenças, mais de 3.000. Agora é uma questão de lógica. Ou um ou outro tem que estar errado. Quer dizer, se estão patentes. Mas a ideia que ele sempre transmite é que a linhagem alexandrina concorda entre si. Não, né? É mentira. Então, no Sempre fundo, foi mentira. No fundo, você diz, nós não sabemos qual é o texto, né? É impossível. Um deles, o Ernest Cadman Colwell, que foi deão da crítica textual no Testamento na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, e chegou a ser o presidente da Universidade de Chicago, em Chicago, Illinois, um grande erudito. Do outro lado, absolutamente veemente contra o texto recebido, nem acreditava que a Bíblia pudesse ser a palavra de Deus, nada disso.
por tudo. Ele mesmo procurou. Ele pegou o que supunha-se. Ele só conseguiu achar 13, 10, 11, 12, 13 manuscritos supostamente alexandrinos no primeiro capítulo de Marcos, ok? Estamos no primeiro capítulo de Marcos, só o primeiro capítulo. Ele procurou montar o que seria o arquétipo alexandrino a partir dos 13, ele só achou isso, mais nada no mundo, só 13 manuscritos, entre quase 2.000, que poderiam ser da família alexandrina. Tá bom. Porém, ele procura, em termos de a maioria dos votantes, quer dizer, você tem 13, então pelo menos 7 teriam de concordar para definir o que seria a redação. A coisa foi tão calamitosamente impossível que ele jogou fora os 7 piores. Ele ficou com 6. Ficou com 6, os menos maus. Ele agora procura bolar o que poderia ser o arquétipo alexandrino. E ele foi honesto. No fim ele disse: não existe, nunca existiu. Um texto assim não é recuperado, é confeccionado de nada. Quer dizer, ele foi honesto, disse não existe e nunca existiu. Mas não é uma barbaridade que esse é o fundamento de todas as traduções modernas, quase todas, da Bíblia, do Novo Testamento? Isso é uma calamidade pública do tamanho do mundo. É além de uma barbaridade, é uma perversidade. E porque não tem pessoas que falem, que tenham o conhecimento que o senhor tem para falar sobre o assunto? Eu vou falar uma coisa aqui meio desagradável. Certo. No Brasil, neste nosso Brasil, nós temos 10 gerações de professores de grego papagaios. São meros papagaios, são meramente repetindo o que foram ensinados, sem nunca, jamais no mundo voltar aos manuscritos para ver se era verdade. Nunca voltaram. Só papagaio, repetindo o que foram ensinados. 10 gerações. Terrível, terrível, terrível. Né? Eu quase perco a paciência. Entende? Me desculpe aí, mas Não, essa mensagem tem que ser propagada, né? Precisa criar um senso crítico, né? Porque quantos são os manuscritos no total considerados alexandrinos? O Cowell começou com 3, chegou a 7 e ficou com 6. O Besta que eu falei, que fez um exame de capítulo 1, 10 e 20 de Lucas, ele achou 10. Então, 8, olha. 8 unciais, maiúsculos, 4 e 4 minúsculos, que ele considerou desse livro. Então, ele pegou mais 2 de cada, que eram da família num dos 3 capítulos, mas não dos 3. Arredondando, então, dá 10. Mas é que mesmo assim, como disse o Cowell, assim, em termos assim, empíricos, não existe. É de se lamentar a pessoa que lê uma tradução como essa, né? Então, bom, toda a briga gira em torno de 10% das palavras do Novo Testamento. Enquanto 90% das palavras do Novo Testamento, todo mundo está de acordo. Então, faça a pior escolha que você possa fazer, você ainda vai ter mais da palavra de Deus do que seja capaz de obedecer. Até aí, tudo bem. A dificuldade é quando se fala da autoridade da Bíblia. Daí que vem a questão toda. Se o pessoal diz que não, acabou, não existe mais, se perdeu, ninguém sabe. Não existe autoridade. Isso solapa a autoridade. Aí que está a questão. Aí que está. Agora, se você lê a Bíblia como sendo a palavra de Deus, seja qual for ela, tem verdade demais para você.
Será que essa é a base desse pensamento moderno entre os cristãos hoje, que tudo é relativo, cada um interpreta do jeito que acha, e muita coisa nesse sentido, né? Não existe autoridade final mais. Então. Isso é uma coisa que eu creio que se desenvolveu paralelamente. Agora, mas esse solapar realmente de qualquer noção de autoridade objetiva para a Bíblia contribuiu realmente, porque se nem isso não tem mais, então ficou com que só um time no campo, não tem nenhuma tá. coisa. Então eu vou fazer assim para o senhor falar uma breve frase sobre as traduções mais usadas no Brasil em português hoje. Almeida Corrigida. A Almeida Corrigida é um meio termo, porque a antiga Almeida, feita por Tropeiro da Almeida, ele traduziu o Novo Testamento da Reforma Protestante, que eu tenho recebido exatamente o texto certo. O texto corrigido é um meio termo entre o texto recebido e o texto do crítico chamado Eclético Divino. Neste lado já era assim naquele tempo. Então, a corrigida é um meio termo. Menos mal do que a atualizada, mas não tão bom quanto a antiga Almeida. A revisada, o senhor tem olhado? A revisada, não entendo qual é isso. Eu tenho a atualizada, e a revisada será qual? É uma outra versão que é usada para Thompson Chain Reference, a tradução da Thompson, né? Isso seria sim, contemporânea. A contemporânea é pior do que a corrigida, um pouquinho menos mal que a atualizada. A Almeida Corrigida Fiel, como é conhecida, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Isso é exatamente a antiga Almeida. O que eles fizeram foi pegar a corrigida, e onde a corrigida havia fugido do texto recebido, voltaram. Então, a Fiel é exatamente a antiga Almeida, reproduzida. Uhum. E, inclusive, com o português antiquado. A Almeida Atualizada. Bom, atualizada é em cima do texto crítico chamado, de fato, eclético. Então, aí vai todos esses erros, contradições, coisa toda. Então, em português, o texto crítico foi introduzido com atualizada. Sim. Aliás, antes disso, quer dizer, a primeira coisa foi a versão brasileira, que ninguém mais usa, agora você só acha nos museus, felizmente. Mas aquela primeira foi em cima do texto de Guascarigó, nem de Nestor. Pior ainda. A Bíblia na linguagem de hoje. Bom, a linguagem de hoje é em cima do texto eclético, acrescido do problema que é mais uma paráfrase. Uhum. A nova versão internacional. Em cima exatamente também da teoria de Horton, com todos os erros e contradições. Exatamente em cima de Nestor e a Sociedade Bíblica Unida. Então nós não estamos numa situação muito confortável na língua portuguesa quanto a traduções. Eu lamento ser obrigado a dizer que não existe sequer uma tradução boa em português. Não existe. Vejamos alguns detalhes que o senhor encontrou na família 35 em relação a algumas passagens maiores e polêmicas do Novo Testamento. O final da oração do Pai Nosso, que é omitido em algumas Bíblias. O senhor encontrou na família 35? Sim, com toda certeza. Só que no caso ali, não é propriedade particular da família 35. A grande maioria dos manuscritos trazem, acima de 90%. Então não é só a família 35. É a massa que traz corretamente, pois teu é o reino. O final de Marcos 16. Aí só tem 3 manuscritos no mundo que não trazem, contra 1.007. Que não trazem. Muito bem, nós estamos falando sobre algumas passagens polêmicas e a relação da família 35 de manuscritos e essas passagens.
como o senhor vê o milagre do enfermo do tanque de Betesda e o mover da água? E a família 35. Bom, aí outra vez, a família 35 não está sozinha. Muito pelo contrário, mas acho que em torno de 95% dos manuscritos gregos trazem normalmente todo o relato, incluindo naturalmente a família 35. Então é aquele punhado do Egito que porta fora. Não há absolutamente por que duvidar desse registro. Inclusive, não sei, a pessoa que cortou fora essas partes, não gostando assim, da parte sobrenatural, simplesmente é uma estupidez, porque não há como explicar toda essa multidão ficar ali dia e noite, chuva e sol, se nunca nada acontecesse. Óbvio, na cara que alguma coisa estava acontecendo. E mesmo porque, mais lá embaixo, onde ainda está no texto, fala do mover das águas. Por que não cortaram fora também essa última? Não dá. Pode saber que, com toda certeza, o relato é verídico completamente como está. A mulher adúltera em João capítulo 8. Aí há uma pequena diferença no sentido que são 15% dos manuscritos gregos que não trazem um relato. 85% sim trazem. Então, são 240 manuscritos mais ou menos, parece-me que não tem. Contudo, pense só um pouquinho. Se, na hipótese, só para efeito de raciocínio, se na hipótese João escreveu o seu evangelho sem esse relato, como em qualquer mundo poderia ser possível inserir uma coisa tão esquisita assim? Depois, não dá. E depois também para dominar 85% da transmissão, pior ainda, porque existe a ciência da probabilidade matemática, e isso é uma ciência da probabilidade, e com isso um acréscimo posterior a alcançar 85% seria estatisticamente impossível. De lá para cá, no entanto, eu só convido o interessado a pegar sua Bíblia e colocar um dedo no verso 52 do capítulo 7 e outro dedo no verso 12 do capítulo 11. E você agora procurar ler, pulando os 12 versos da manhã. Então, você vai ler seguido até 50 e pula direto para o verso 12 do capítulo 11. Você vai perceber que alguma coisa obviamente está faltando, porque no verso 12 diz: Jesus falou-lhes outra vez. Agora vem cá, isso é uma questão meramente de linguagem. Falou-lhes, agora lhes é um pronome. O pronome não pode existir sem antecedente, precedente, referente. Qual é o referente dos lhes? Se você corta fora os 12 versos, os lhes têm que dizer respeito aos fariseus. Só que a questão toda é que Jesus não estava lá. Os guardas foram prender e não conseguiram, voltaram de mãos vazias. Então diz aqui, falou-lhes outra vez. Agora, outra vez significa que houve uma primeira. Você pode dizer outra vez se não houve uma primeira. Cadê a primeira? A primeira estaria aqui em cima, só que era impossível aqui em cima porque Jesus não estava ali. Então, sem se comentar outra coisa, só a gramática do verso 12 exige a presença dos versos, porque senão simplesmente não cabe. Muito bem, como a Johanneu, em 1 João 5, 7 e 8, nós já falamos a respeito. O senhor disse que esse definitivamente não existe, né? Não existia no original, certo. Existe hoje. Mas de todas essas passagens maiores polêmicas, essa é a única que não se encontra na família 35 e na linhagem bizantina. 99% não tem. Tem alguma outra passagem que o senhor lembra assim que poderia ser mencionada? Não sei, tem. São coisas famosas, só que também não levam a nada. Os 3 relatos
conversão de Saulo de Tarso. Jesus volta do céu para pescar ele a caminho de Damasco. Então, num deles fala, é difícil você espernear contra os aguilhões. Os outros dois não falam isso. Só que em 12% dos manuscritos e no texto recebido, e portanto na fiel, em um dos outros lugares, repete essa parte. Que não está em 88%, então não está na 35%. Agora, não há problema maior, já que um dos três relatos consta. Se consta não aqui, quer dizer, já não altera nada. Quanto a outra coisa parecida, é o batismo do etíope por Filipe. Novamente, 12% dos manuscritos acrescentam, ele se crê assim com todo o coração, pode, essa coisa, 88% dos manuscritos não trazem. Agora, não tem problema absolutamente para ele. Quer dizer, se Filipe não falou, deveria ter falado, é o tipo da coisa que a gente acha. Ele não falou, deveria ter falado. Agora, o que eu imagino é o seguinte: como Filipe se instalou lá em Cesareia e a casa dele virou tipo pensão crente, você sabe que cada pessoa que passou por lá, me conta, Filipe, como é que foi aquele negócio? Então Filipe contou centenas de vezes aquele negócio, o encontro com o tesoureiro etíope. E provavelmente ele falou aquilo mesmo. Quer dizer, se crer, eu acho que sim. Só que quando Lucas escreve Atos, ele não foi levado pelo Espírito Santo a incluir esse dizer. Só isso. Agora, fora essas duas coisas, na verdade, as diferenças entre a família 35 e o texto majoritário, assim, o grosso bizantino, ou mesmo o texto recebido como tal, as diferenças são poucas, na verdade. Em que livro do Novo Testamento existe o maior número de situações problemáticas, mesmo dentro da linha bizantina ou da família 35? Sem dúvida, Apocalipse. Mas o senhor crê que resolveu esses conflitos? Creio. Veja bem, eu digo com toda e tranquila certeza que em qualquer dado lugar é um de dois candidatos. Quer dizer, a maior dúvida que poderia existir é qual dos dois candidatos, que fatalmente um deles é. Então, o texto não se perdeu, quer dizer, nós temos o texto. Agora, o que acontece é que, geralmente, a diferença é uma letra. Às vezes é a grafia da palavra. Não altera simplesmente o sentido. Quer dizer, numa tradução para o português, você teria que realmente se desdobrar para reproduzir uma diferença tão pequena que são diferentes. Então, mesmo em Apocalipse, eu digo que nós sabemos qual é o texto, nós temos o texto e temos o texto, sabemos. Eu vi pessoas indagando a sua colocação. Se a colagem da família 35 de manuscritos é o texto exato, original do Novo Testamento, por que ele foi encontrado somente agora? A maneira que você coloca essa pergunta em si é tendenciosa. Você pergunta por que só mas é encontrado por quem somente agora? Isso aí é que Não sou eu, estou colocando essa pergunta. Eu li na internet essa pergunta. Sim, mas também na internet foi tendenciosa. Certo. Por quê? Encontrada somente agora por quem? O que é preciso entender que toda briga assim da crítica textual do pensamento é uma coisa da Europa ocidental, daquilo que foi a igreja romana, aquela parte da Europa que foi dominada pela igreja romana, e as colônias da igreja, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, enfim, Brasil. No Oriente, as igrejas ortodoxas, nunca existiu a crítica textual no Testamento. Então essa briga toda nunca existiu. Durante todos os séculos,
de Jesus até hoje, sempre as igrejas ortodoxas souberam que o texto original está na tradição bizantina. Então, se eles, pura verdade, não destacaram a família 35 da massa bizantina, mas só que isso também é um equívoco, digo eu, que é uma questão só de 200 anos para cá. E por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte, que eu tenho trabalhado em casa, eu tenho cópia de 100 manuscritos diferentes. A grande maioria, mais de 70, da família 35. Eu já cotejei pessoalmente pelo menos um livro em 70 manuscritos. O que se vê é que unicamente a família 35 traz o que veio a ser lecionários completos, assim, as lições dominicais e depois diárias. O começo e o fim de uma leitura você vê indicado assim nas margens dos manuscritos da família 35, unicamente da família 35, nem mais ninguém. Agora, isso é trabalho, isso é tempo. Para que alguém iria se dar ao tempo e ao trabalho de preparar manuscritos assim? E também tinha começo e fim dentro do próprio texto, mas em tinta diferente. Então você tem que trabalhar com cores diferentes de tinta, penas diferentes, muito mais trabalho. Para quê? Eu digo, eu não estava lá, eu não posso provar, mas eu digo que fatalmente, através dos séculos, nos mosteiros e nas comunidades de fala grega, o que eles usavam diariamente para leitura na comunidade era exatamente a família 35. Isso nas igrejas ortodoxas, que só eles que tinham os mosteiros assim, desse tipo, em grego. A igreja romana tinha monge e coisa e tal, mas era tudo latim, não era nada de grego. Então, eu digo que a pergunta é tendenciosa. É uma pergunta que nasce do desconhecimento do fato. E o senhor está planejando fazer uma viagem para a Grécia em 2014. Este ano. Segundo semestre. O senhor tem o que o senhor acabou de falar sobre os manuscritos usados pela Igreja Ortodoxa Grega. E a sua viagem tem alguma relação com toda essa questão? Sim. Uma questão assim, tática, eu não vou dizer exatamente para onde eu vou, mas o fato é que, exatamente porque todos os pesquisadores que andaram fazendo microfilmes, microfilmagem, isso em 1920, até antes assim da Primeira Guerra Mundial, e depois, mas todas as pessoas que andaram fazendo esse trabalho eram discípulos da teoria de Hort e, portanto, valorizando os manuscritos egípcios e desprezando a massa bizantina. Então eles chegam nos mosteiros das igrejas ortodoxas, que sempre souberam que o texto verdadeiro está na massa bizantina, imediatamente os chefes, os responsáveis ficam de pé atrás. E chega esse pessoal querendo fazer filmagens, mas defendendo uma coisa que o pessoal sabe que não é verdade. Então o que eu digo é que os melhores, eu tenho base para isso, mas não vou entrar em detalhe. Os manuscritos melhores e mais preciosos não estão guardados nas bibliotecas comuns dos mosteiros. Estão guardados em lugares reservados. E as pessoas que andaram fazendo filmagem nunca ficaram sabendo dos melhores manuscritos. Então, na lista acadêmica internacional, os manuscritos conhecidos, os melhores manuscritos não constam, porque as pessoas que lá andaram nunca foram informadas a esse respeito. Mas nós já estamos sabendo disso. E temos motivos para entender que nós seremos aceitos, porque nós defendemos o tipo bizantino, contrastando com os outros que chegaram assim, enaltecendo o tipo egípcio. Então, eu espero ter acesso a manuscritos ainda melhores dos que eu já tenho. Eu já tenho muito bom.
Eu tenho um manuscrito que é perfeito, pelo menos 10 dos livros do Novo Testamento. Um único manuscrito que é perfeito em 10 livros. Nunca, quer dizer, que me ensinaram no seminário, nunca iria passar uma coisa dessa pela minha cabeça. Simplesmente inconcebível. Mas isso eu tenho na minha mão. Eu mesmo prediquei, eu mesmo cotejei, eu mesmo coloquei o olho. Então o senhor tem pistas de que vai chegar manuscritos jamais visto por pesquisadores do mundo ocidental aqui, a não ser Exatamente isso. os monges gregos lá. Exatamente isso. E eu ainda confio em Deus, eu vou levar um pequeno aparelho que nem esse, assim, uma máquina fotográfica assim com 16 megapixels. Eu espero em Deus que eles me permitam tirar realmente a foto digital dos melhores manuscritos. E tudo isso envolve finanças, né? Sim. Não é pouco dinheiro que vai precisar para ficar 3 semanas na Grécia, né? Só isso, a hospedagem, coisa e tal. Só que você sabe que o noticiário internacional, a Grécia, está passando por uma situação financeira muito difícil. Quer dizer, o governo, né, o país, está numa situação muito difícil financeiramente. Então, é totalmente lógico entender que os mosteiros, enfim, eles vão esperar receber, assim, qualquer coisa em troca. Quer dizer, eles concedendo um privilégio desse tamanho, que a gente, assim, retribui, é perfeitamente óbvio, lógico, não? E com certeza o senhor não recusaria uma ajuda de alguém que quisesse ajudá-lo, né? Às vezes seria uma exigência, e se eu não tiver, eu fico sem. Mas eu confio em Deus que eu vou ter. O senhor tem alguma conta que o senhor poderia indicar, se alguém quisesse mandar alguma contribuição? Tá, pode deixar aí que eu vou ler. A pessoa pode, Banco Bradesco, agência 2541, poupança 523066, dígito 7. Wilbur, W-I-L-B-U-R, Norman, N-O-R-M-A-N, Pickering, P-I-C-K-E-R-I-N-G. Então, se Deus tocar no seu coração e lhe mostrar que é uma causa nobre para receber apoio, faça a sua doação lá para o Dr. Pickering. Ele não pediu para isso. Quem pediu essa entrevista fui eu, Fridolin Jansen. E eu mesmo tomei a iniciativa, sabendo dessa viagem, de pedir autorização para mencionar essa possível ajuda que alguém dirigido por Deus poderia transmitir ao Dr. Pickering, né? E como eu não vou lucrar nada pessoalmente, é o reino de Deus mesmo, eu digo que será dinheiro bem investido. Uma outra questão. Existem cristãos sérios, bem intencionados, e que dizem que a versão King James, em inglês, e agora também Almeida Fiel, são precisas, sem erros, e em alguns casos dizem até que são inspiradas como o texto original. O que o senhor teria a dizer sobre essa questão? O que eu realmente penso, eu não vou dizer aqui porque eu teria de justificar que isso levaria tempo. Agora, eu sou linguista a nível de PhD e eu digo a quem quiser ouvir que uma tradução perfeita de uma língua para outra língua é meramente impossível. É impossível porque a área semântica dos vocábulos não se sobrepõe perfeitamente de uma língua para outra língua. Não, nunca. Quando muito, você pega o grosso, mas não é perfeito. Por exemplo, o amor. Em grego temos 4 amores.
que em português é traduzido por um só vocábulo. Deus amou o mundo. Mas que tipo de amor é isso? Quer dizer, em grego tem 4 vocábulos diferentes, mas é distinto. Então, é simplesmente impossível uma tradução perfeita de qualquer língua para outra qualquer língua. O que você pode fazer é uma tradução adequada. Você transmite o grosso, a essência. É tudo necessário para alguém ser salvo e levar uma vida santa. Amém? Beleza? Agora, dizer que King James ou qualquer outra tradução em inglês é perfeito igual ao texto grego é estupidez. Em português, idem, qualquer tradução para o português que é igual ao grego, isso é estupidez. Simplesmente, cientificamente, é uma mentira, um erro. Agora, se as pessoas são sinceras, de onde é que vem essa sinceridade? É uma sinceridade, como é que eu vou dizer, deduzível. Quer dizer, eles querem segurança para aquilo que eles têm. A Bíblia que eu tenho na mão é esta, então eles vão alegar a providência divina, foi a providência divina que fez com que a Reforma Protestante escolhesse o que ser seguido, e portanto João Ferreira da Almeida foi isso foi debaixo da mão soberana de Deus, e portanto é isso que nós temos, e portanto é isso que nós temos. Sim, mas é óbvio que todos nós somos pecadores. Deus é soberano, mas eu sou pecador. E então, essa parte da nossa falibilidade, a nossa limitação, tem que entrar. Então, é impossível uma tradução sem a participação humana não inspirada. Eu que sou tradutor, eu trabalhei com isso. Então, reconhecendo a sinceridade desses irmãos, mas são simplesmente ignorantes, quer dizer, fecham a mente contra os fatos inconvenientes que pesam contra. E nessa questão das traduções, o que o senhor pensa sobre equivalência formal, equivalência dinâmica, como metodologia de tradução? Novamente estamos entre uma pedra e um lugar duro, porque o nosso único acesso ao sentido de qualquer mensagem é através da forma na qual a mensagem é vertida. Normalmente estamos falando de forma escrita, pode ser de forma falada, ou às vezes visualizada de outra forma. Mas é impossível comunicar qualquer sentido sem dar uma forma a esse sentido. Então, qualquer comunicação é uma combinação de forma e conteúdo, forma e sentido. A linguagem é assim, a linguagem é forma e é um casamento entre forma e conteúdo, sentido. Agora, dinâmica. Assim sendo, o nosso único acesso ao sentido pretendido por Deus no Novo Testamento grego é através da língua grega, usar o texto grego. Agora, uma vez se convencendo do sentido pretendido, se você está trabalhando em português, você vai trabalhar em português, começou com grego para português, agora você quer verter aquilo em português. Mas é preciso fazer de forma a não insultar a inteligência do autor divino do Novo Testamento. Deixa eu exemplificar. Eu que já morei na selva, a tribo Apuriná, eu, por exemplo, gastei horas traduzindo João 3,16 depois que aprendi a língua subsequente. Mas eu digo o seguinte: se o Espírito Santo fosse inspirar no Testamento a primeira vez na língua Apuriná, na selva amazônica, na cultura Apuriná, como ele teria escrito? É essa a pergunta que eu faço. Eu digo que havemos de fazer a mesma pergunta para qualquer coisa.
Vamos pegar um caso bem expressivo. Em dado momento o Senhor Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu quero traduzir isso para o índio Apurinã, na selva. Na língua Apurinã não existe o vocábulo pão, porque não existe pão. Quer dizer, o nosso pão não existe. Agora, ele já tem contato com a nossa civilização o suficiente para saber que nós temos um tal negócio de pão. Normalmente, o que ele já viu, aquela bisnaga assim. Ele até fala o vocábulo pão, dizendo respeito àquela coisa que o homem branco come. Mas ele nunca, às vezes ele nem sequer chegou a comer um pedaço de pão limpo. Este pão. Agora, se eu coloco, numa tradução para o índio, se eu coloco o vocábulo em português pão, o que o índio vai entender? Ele vai entender que Jesus é totalmente desnecessário. Porque o pão do branco é desnecessário para ele, ele nunca comeu. O que Jesus quis dizer? Eu sou o pão da vida. Assim como a sua vida física depende de pão, a sua vida espiritual depende de mim. Ele está falando da necessidade. Eu digo que se Jesus tivesse encarnado na selva, no meio Apurinã, ele diria exatamente, eu sou a mandioca da vida. Porque a mandioca para eles é a vida, quer dizer, sem mandioca ele morre. A mandioca é o rei da mesa, é o centro. Agora, alguém vai explodir. Impossível, não se pode. Moço, eu pergunto, o que faria o Espírito Santo neste contexto? E no contexto apurinão, o que o Espírito Santo faria é dizer, eu sou a mandioca da vida. Tranquilo. Então, eu digo, nem formal, e nem como é o outro, dinâmico. Você tem que achar um meio termo. Alguém chamou esse meio termo, eu creio, de funcional, né? Alguns colocam a dinâmica e a funcional como sendo a mesma coisa, porque na prática, tradução por equivalência formal, palavra por palavra, não existe. Não funciona. É uma ilusão. Uma ilusão. Porque nem sempre a mesma palavra significa o mesmo em outra língua, né? Mas eu quero dizer o seguinte. Eu, pessoalmente, não gosto de desprezar por completo a forma do texto original. Como assim? Eu entendo que é perfeitamente legítimo a gente trazer para o português um sentimento daquilo que é a gramática hebraica no Antigo e a gramática grega no Novo. Onde a gramática em português permite uma aproximação da forma em grego, eu gosto de fazer isso, quando permite. Agora, quando não permite, paciência. Porque no grego, normalmente, a ideia principal aparece no início da frase, né? E é muito bonito isso, né? Porque a pessoa começa a ler a frase e já sabe onde o escritor quer chegar com aquela frase. Isso é bom. Né? Então existe um equilíbrio entre o velho e o novo, né? Porque temos pesos, medidas e distâncias e tudo mais, moedas, né? Traduzir ou não traduzir, né? Atualizar para os nossos dias ou não atualizar para os nossos dias. Usar quilômetros, usar centímetros e assim por diante. Não é uma decisão fácil, né? Eu digo, bendito sejam as notas de rodapé, porque eu apelo agora para a nota de rodapé. Uhum. Se eu vou colocar o termo transliterado, assim, uma moeda, então, aí, nota. Aqui, então, embaixo, eu explico. Isso é muito útil. O senhor tem o seu texto grego agora. O senhor agora tem o seu texto grego da família 35. O senhor colocou muitas notas de rodapé nesse texto. O texto grego
as notas de rodapé são meramente o que nós chamamos de aparato crítico. Quer dizer, quando tem mais de um candidato, mais uma leitura cá em cima, então nós aqui embaixo colocamos a nota com os diversos candidatos e com os votos que cada candidato recebe. Então, as notas de rodapé no texto grego são meramente isso. Eu não estou comentando nada. Agora, na tradução para o inglês, sim. Quais as traduções que o senhor usa no seu dia a dia em inglês, em português, as que mais prefere? O que eu uso em inglês é o New King James Version. Como também no Antigo Testamento, só isso. O meu trabalho é só o Novo, né? Mas também, embora eu tenha minha própria tradução agora para o Novo Testamento, eu ainda faço bastante uso do New King James, também no Novo. Sim. Qual a semelhança entre a New King James e a antiga? O texto traduzido é exatamente o mesmo. Tanto o texto hebraico do Antigo como o texto recebido no Novo. No King James tomou a decisão consciente de traduzir o exato mesmo texto. Então, quanto ao texto hebraico e grego, não há nenhuma diferença. A única diferença é que o inglês é um pouco mais atualizado. Algumas poucas infelicidades que existiam na velha foram corrigidas, mas não eram muitas também. Então, na verdade, a única diferença prática entre o velho King James e o novo é que a linguagem é um pouco mais atualizada. O texto básico é o mesmo. E em português? Em português, eu faço uso da Fiel. Porque não tem coisa outra por enquanto. Enquanto a sua não aparecer, não. Muito bem, eu agradeço muito essa entrevista aqui no aeroporto de Brasília, né? Sim. Devem ter ouvido o barulho de fundo aqui, pessoas mastigando do nosso lado e tudo, né? Deixando coisa cair no chão. Passando com salto alto ao nosso lado aqui. Mas foi o único lugar mais silencioso que nós encontramos para fazer isso. E não sei se o senhor tem uma palavra final que gostaria de transmitir, algo que eu, quem sabe, deixei de mencionar. Não. Eu acho que o irmão pode completar o que porventura faltou, né? Só digo que eu tenho tranquila consciência, estou tranquilamente certo que Deus tem me dado a honra de identificar a exata redação original do Testamento. Eu posso provar isso, mas não em todos os momentos. O senhor tem tempo para responder e-mail ou fica difícil se alguém quisesse entrar em contato com o senhor? Eu posso até responder de forma breve, mas normalmente eu respondo, sim. O senhor gostaria de fornecer o seu e-mail? Não é problema. Meu e-mail é muito fácil. Meu primeiro nome é Wilber, W-L-B-E, ponto. Meu sobrenome, Pickering, P-I-C-K-E-R-N-G, @gmail.com. Muito obrigado, Dr. Pickering, por esses momentos tão agradáveis. E desejamos ouvi-lo novamente após sua viagem à Grécia, no mínimo, né? Para saber das novidades, né? Que Deus possa abençoar essa sua iniciativa. Amém.